Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a nossa mensagem é muito especial, porque hoje nós estamos gravando para a nossa querida Igreja Presbiteriana de Mococa, igreja que nós tivemos o privilégio de pastorear ao longo de 7 anos e temos inúmeras e maravilhosas lembranças desta igreja e dos seus irmãos, nossos irmãos também. Agradecemos ao pastor Reverendo Jonatas. O Reverendo Jonatas também é um grande amigo. Eu conheci o Reverendo Jonas quando ele ainda era criança e ia nas reuniões ao lado do seu pai, Reverendo João Dilson, outro grande amigo, e nós nos sentimos envaidecidos pelo privilégio de podermos falar a esta amada igreja e aos seus queridos irmãos. Os nossos parabéns aos 47 anos de organização da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Mococa. E nós também estamos levando o abraço da igreja irmã, a igreja de Aguaí, a essa amada igreja. Irmãos, na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Irmãos, como nós já falamos, a nossa igreja, a igreja de Mococa, está em festa, pela comemoração de mais um ano de organização. Uma igreja que nós aprendemos a amar, uma igreja muito especial. E nós podemos dizer até que uma igreja que serve de exemplo para muitas outras igrejas. Mas o que é uma igreja exemplar? Esse é o tema da nossa meditação hoje. Uma igreja exemplar. Essa foi a palavra que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse a mesmo. Ele vai dizer aqui nesse versículo 7 que a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo, no original tipos, ou seja, um tipo de igreja, um padrão de igreja. E aquela igreja havia se tornado uma igreja padrão, uma igreja modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia e de toda a região. O que tornava aquela igreja uma igreja exemplar, uma igreja modelo? Vamos observar nesse texto. Ao longo desse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vai mostrar as características dessa igreja. A primeira característica dessa igreja é que a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, era uma igreja modelo, porque era sustentada pelas orações do apóstolo Paulo e de muitos outros. É o que vemos no versículo 2, quando ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo tinha um grande amor e apreço para com aquela igreja, e ele orava por aquela igreja sem cessar. Ele mencionava em suas orações aquela igreja e os seus membros. O que sustenta uma igreja, o que torna uma igreja modelo, são as suas orações. O modelo de igreja, o que torna uma igreja grande, uma igreja abençoada, uma igreja avivada, uma igreja próspera, são as suas reuniões de oração, são os joelhos dobrados. A igreja viva, ela não pode ser medida pelo número de membros que vão no culto domingo à noite, e sim com aqueles que vão à reunião de oração. E sabemos muito bem que a igreja de Mococa
sempre foi uma igreja de oração, assim como a igreja de Tessalônica. E a prova disso vemos nessa pandemia. Nós podemos observar o que sustentou o cristão, o que sustentou a cada um de nós nesses longos 6 meses de pandemia. Não foram os grandes eventos, porque eles foram cancelados. Não foram os abraços e os beijos e as saudações que costumávamos fazer ao longo das nossas reuniões, mas as orações, o que sustentam uma igreja nos dias de tribulação, nos dias de angústia, nos dias de aflição, são as orações. Uma igreja que não ora está fadada ao fracasso. Uma igreja que não ora perde a sua identidade. Uma igreja que ora, ela sempre vai ser uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso, que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, que possamos estar sempre orando pela amada igreja de Mococa e pelas nossas igrejas, mesmo em momentos de adversidade. Mas a segunda característica da igreja de Tessalônica é que aquela igreja era uma igreja cheia de fé. É o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. A igreja de Tessalônica era caracterizada pela sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá pela fé. A igreja, ela tem que ser uma igreja de fé. A igreja de Mococa é uma igreja de fé, uma igreja que passou por várias adversidades. Se nós observarmos aí a história da igreja de Mococa, é uma igreja sofrida, uma igreja de luta, mas é uma igreja que sempre teve fé. Quantas vezes, até mesmo no nosso período em que estávamos aí pastoreando, nós ouvimos falar de que a igreja ia fechar, até profecia falaram a respeito do fechamento da nossa igreja. Mas as portas dessa igreja sempre estiveram abertas por causa da sua fé. Mas aqui o apóstolo Paulo vai falar da característica da fé que a igreja de Tessalônica tinha. Era uma fé operosa. Por isso é que o apóstolo Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, uma grande igreja, ele vai falar na sua carta a respeito da fé. Ele vai dizer o seguinte: que fé sem obras é morta, porque até os demônios creem e tremem. A fé, ela nos leva à salvação pela graça, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas as obras são consequência de uma fé verdadeira. Não basta apenas acreditarmos que Deus existe, até os demônios creem e até mesmo eles tremem. Mas a fé verdadeira, ela resulta na obra. Afinal de contas, pelo fruto se conhece a árvore. Deus nos escolheu e nos chamou para darmos frutos. E os frutos nossos devem permanecer, é o que ele diz em João 15. Somos salvos pela fé, ou mediante a fé. Mas a nossa fé tem que ser uma fé transformadora, uma fé renovadora, uma fé que nos leva às obras. É o que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: somos salvos pela graça mediante a fé. Mas depois ele vai dizer: porque nós somos feitura de Cristo, criado para as boas obras, as quais ele desde antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nossa fé tem que ser uma fé operosa, uma fé vibrante, uma fé verdadeira. Essa era a fé que a igreja de Tessalônica tinha,
uma fé operosa. Depois, ainda no versículo 3, ele vai falar de outra característica da igreja de Tessalônica, uma igreja exemplar, uma igreja modelo. Ele vai dizer a abnegação do vosso amor. No original, o termo que é traduzido por abnegação é trabalho, um trabalho exaustivo, um trabalho duro, é o verbo copial, e nós podemos observar que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é tudo numa igreja. Uma igreja grande, uma igreja de grandeza, não pode ser medida pelo tamanho dos seus membros ou pela sua arrecadação no final do mês. Uma igreja grande é uma igreja cheia de amor. É uma igreja onde as pessoas amam a Deus e amam também o próximo, amam as almas perdidas, amam a oração, amam a palavra de Deus, amam a obra de Deus. E a igreja de Mococa, ela também tem essa característica, é uma igreja cheia de amor. Quando nós chegamos para pastorear essa igreja no ano 2003, eu e minha família, nós fomos muito bem recebidos e acolhidos, e temos muita saudade desta igreja, porque nós fomos recebidos com amor. Somos gratos a essa igreja, e que essa igreja possa cultivar a cada dia esse amor. É o amor que vai nos sustentar. É muito triste quando uma igreja não tem amor. Às vezes nós vemos igrejas enormes, cheias de membros, igrejas ricas, mas igrejas frias, igrejas sem amor. Aí lembramos da igreja de Éfeso, que num dado momento, ela que era uma igreja que era zelosa pela doutrina, era uma igreja que trabalhava, uma igreja perseverante, mas ela foi exortada porque abandonou o primeiro amor. E Deus os exorta a voltar ao primeiro amor. Por isso, a igreja modelo, a igreja exemplar tem que ser uma igreja cheia de amor. O amor é tudo. Outra característica da igreja de Tessalônica, era uma igreja cheia de esperança. Ainda no versículo 3, ele vai falar a respeito da firmeza da vossa esperança. Sim, uma igreja modelo, ela tem que ser uma igreja de oração, ela tem que ser uma igreja de fé, ela tem que ser uma igreja cheia de amor, mas tem que ser uma igreja que tenha esperança. Essa é a palavra-chave, esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala a respeito daquela igreja, e ele no capítulo 13, ele fala do amor, e ele diz assim que todas as coisas são passageiras, mas 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o amor é maior do que tudo, mas o amor tudo espera. E nós podemos observar que a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, era uma igreja modelo por causa da firmeza da sua esperança. A esperança é a razão da nossa vida espiritual. Nós podemos observar que nós estamos passando por esse momento de adversidade, esse momento de pandemia. É certo que muitos de nós nunca presenciaram algo tão cruel quanto essa pandemia. Eu mesmo nunca vi, nunca presenciei algo como essa pandemia. Mas o que nos sustentou ao longo desses dias foi a nossa esperança. Aí eu me lembro do profeta Jeremias, quando ele vê a cidade de Jerusalém assolada e destruída, ela que havia sido invadida pelos caldeus, pelo exército de Nabucodonosor, e ela foi toda destruída. De repente, ele que chorava, lamentava pela cidade, ele recebe a visita de Deus, e Deus fala com ele, dizendo: quero trazer à memória aquele que pode te dar esperança.
porque as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos, mas elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Aí nós lembramos também do outro profeta, o profeta Isaías, quando ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: os jovens caminham e se fadigam, os jovens de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, caminham e não se cansam, correm e não se fadigam, caminharão e voarão com as asas da esperança, com asas de águias. Devemos ter esperança, como a igreja de Tessalônica, e a nossa esperança é uma esperança firme, é uma esperança fundamentada no Deus verdadeiro. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que devemos nos gloriar até mesmo das tribulações, porque elas geram perseverança, que geram experiência, que geram esperança. E a nossa esperança não se confunde, porque é amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa é a razão da nossa esperança. A nossa esperança não confunde. Por isso que o apóstolo Paulo, falando a Tito, ele diz: porque a nossa esperança de vida eterna está fundamentada num Deus que não pode mentir. Tito 1:2. E caminhando um pouco mais, nós podemos observar ainda que a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar por causa da ação do Espírito Santo na vida deles. Observe bem o versículo 5, Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou até nós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter tido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. A palavra de Deus chegou até a igreja de Tessalônica através da poderosa ação do Espírito Santo de Deus. É interessante nós observarmos que o Espírito e a palavra sempre estiveram associados. João Calvino, nosso reformador, ele vai dizer que não podemos separar o Espírito da palavra, porque o Espírito Santo inspirou os 40 escritores a registrarem fielmente aquilo que Deus queria que o homem ficasse sabendo, a saber, a sua palavra, a sua escritura. E é também o Espírito Santo que nos ilumina a entender e compreender essa palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai falar da armadura de Deus, ele vai falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma espada de 2 gumes, que corta, que penetra, que separa junta de medulas, alma de espírito. É uma palavra que é aguda e atinge a alma. É palavra fogo, é martelo que esmiuça a penha. E essa palavra, que é a palavra de Deus, é o fundamento de toda a igreja. Uma igreja que não prega a palavra é um clube social. Uma igreja que não vive o que diz a palavra é uma igreja hipócrita. Mas uma igreja que prega a palavra e que vive dia a dia essa palavra é uma igreja modelo, é uma igreja exemplar. E é o Espírito Santo que nos vai dar a instrução, a ousadia para pregarmos essa palavra. Uma palavra viva, uma palavra eficaz. A igreja de Tessalônica foi uma igreja que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, que levou àquela igreja essa palavra com a unção do Espírito Santo. E por isso ela cresceu e se tornou uma igreja modelo. Por isso que nós devemos buscar a plenitude do Espírito. Porque, como diz o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: porque não nos foi dado espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e moderação. Esse é o nosso espírito. Uma igreja modelo, ela tem que ter a ação contínua do Espírito Santo na sua vida. Por isso é que a igreja primitiva era também uma igreja exemplar. Por quê? Porque eles
tinham uma vida cheia do Espírito Santo e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Uma igreja verdadeira, uma igreja exemplar tem que estar fundamentada na sã doutrina, que é a palavra de Deus, e quem vai nos dar entendimento dessa palavra é o próprio Espírito Santo. Às vezes as pessoas confundem uma vida cheia, uma vida de plenitude do Espírito Santo com barulho, com algazarra. O Espírito Santo não é brincadeira. O Espírito Santo é um Espírito vivo e ele nos traz a orientação de Deus, nos fazendo lembrar de todas as coisas que Jesus Cristo disse, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos dá o entendimento da palavra. Por isso a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar. Outra característica dessa igreja é que essa igreja era uma igreja modelo, era uma igreja exemplar, porque eles eram imitadores do Senhor Jesus. Observe bem o versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Aquela igreja, ela recebeu a palavra de Deus mesmo em meio à tribulação, mas eles receberam com alegria porque o Espírito Santo agiu através da vida do apóstolo Paulo e daqueles também que ali pregavam. E por isso eles se tornaram imitadores do apóstolo Paulo e também imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja exemplar, ela tem que refletir a beleza de Cristo. Ela tem que ser uma igreja iluminada pelo sol da justiça que traz salvação em suas asas. E esse sol da justiça é Jesus Cristo. Ela tem que transmitir ao mundo os raios desse sol. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses: resplandecei como luzeiros nesse mundo. E a igreja de Tessalônica era assim. Que exemplo nós devemos seguir? O exemplo de Cristo. Por que Paulo era vitorioso em seu ministério? Porque ele dizia, não que eu atingi a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele olhava para Cristo. Como o autor de Hebreus vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Uma igreja que quer ser um exemplo, o cristão que quer ser um exemplo, ele tem que ser imitador do Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala aos coríntios, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por isso que ele diz aos filipenses, tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui Paulo vai dizer também que os cristãos de Tessalônica, eles tinham um modelo de cristianismo, um modelo de vida, um modelo de conduta, um modelo de ação, e era o próprio Senhor Jesus. Há um livro que diz em seus passos o que faria Jesus. Se você quer ser um cristão exemplar, a igreja que quer ser uma igreja modelo, seus membros têm que ser imitadores do Senhor Jesus. E finalmente, para concluirmos a nossa meditação, a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, por quê? Porque aquelas pessoas foram realmente transformadas pelo Senhor Jesus. É o que diz o versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o vosso ingresso no vosso reino, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E depois ele diz, para aguardardes nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da vida, da ira vindoura. O que tornava aquela igreja uma igreja modelo? O que fazia com que aquela igreja fosse uma igreja de oração, uma igreja de amor, uma igreja de fé, uma igreja de esperança? O que o Espírito Santo
manifestava naquela igreja, como ele atuava, porque eles eram cristãos exemplares, porque eles foram verdadeiramente transformados. É interessante nós observarmos que hoje nós vamos ver muitas igrejas cheias, mas igrejas cheias de pessoas vazias, mas muitas igrejas vazias de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que estão na igreja, mas não foram transformadas. Pessoas que se dizem evangélicas, mas precisam ser evangelizadas. Às vezes nós pensamos que para nos tornarmos cristãos, basta mudarmos de igreja. Não é assim. O cristão não tem que mudar de igreja, tem que mudar de vida. E a igreja de Tessalônica era uma igreja vibrante, era uma igreja atuante, era uma igreja verdadeira, porque aquelas pessoas foram verdadeiramente transformadas. Elas deixaram os ídolos, elas deixaram a velha vida, elas deixaram o pecado para servir ao Deus verdadeiro, e eles aguardavam a bendita esperança, a volta de Jesus Cristo, àquele que nos livra da ira vindoura. É o que diz o versículo 10. Irmão, a Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que todas se fizeram novas. O que torna uma igreja diferente? O que faz a diferença total numa igreja? É a mudança de vida dos seus membros. É a real conversão daqueles que ali estão. Muitas igrejas hoje estão padecendo porque as pessoas não se converteram verdadeiramente. Mas a igreja de Tessalônica era modelo porque os seus membros se converteram de fato. Eram novas criaturas. Por isso, aquela igreja era uma igreja exemplar. Que a igreja presbiteriana de Mococa possa ser como a igreja de Tessalônica, uma igreja exemplar, que os seus membros a cada dia possam ser homens e mulheres de oração, cheios de fé, de esperança, de amor, cheios do Espírito Santo, sempre sendo imitadores de Jesus Cristo, porque são pessoas que se converteram verdadeiramente ao Senhor. Que Deus abençoe essa amada igreja, que Deus nos guarde a cada dia.